Olá, tudo bem? É um prazer estar com você aí onde você está. A nossa reflexão de hoje está no livro de João, capítulo 5. No capítulo 5, narra a história da cura de um paralítico. A história nos conta de que em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, que em hebraico quer dizer a casa da misericórdia. No versículo 2 vem contando que ali se encontrava às margens do tanque algumas pessoas com vários tipos de doença. Ali havia cegos, coxos, paralíticos, pessoas com lepras, com toda a sorte de tipo de doença que você imaginar. Corria também, não só em Jerusalém, mas nas cidades vizinhas, uma certa lenda que em certo momento um anjo passava e agitava as águas e apenas o primeiro que fosse lançado na água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O tanque de Betesda tinha a maior concentração de doentes por metro quadrado. Ali havia pessoas muito doentes, como também havia pessoas com uma simples dor na unha, uma simples dor de cabeça, que sempre entrava em vantagem com relação àquelas pessoas que estavam mais doentes. O tanque de Betesda, considerado a casa da misericórdia, também virou a casa do comércio. Se naquela época você tivesse algum doente na sua casa e se você tivesse recurso financeiro, você poderia comprar um certo pedaço às margens do tanque de Betesda. Você poderia também pagar uma pessoa ou um servo para que cuidasse do seu doente, para que quando o anjo passasse e agitasse as águas, ele fosse apenas o primeiro e assim obtivesse a cura. Uma outra coisa que acontecia, começaram a surgir vários profetas dizendo que sabia o tempo exato em que o anjo passaria e movimentaria as águas. A Bíblia nos conta que não se sabe o tempo certo em que o anjo passava, mas os profetas cobravam um certo valor, dizendo que sabia exatamente o dia, a hora e os minutos em que o anjo passaria. Essas pessoas começavam a tirar proveito da miséria alheia, começaram a tirar proveito das pessoas que não tinham nada a oferecer. E agora imagina a cena, o número de pessoas que se encontravam ao redor do tanque de Betesda. Em algum momento alguém gritava, a água se moveu. O número de pessoas tentando ser lançada ao tanque era muito grande. Eram pessoas mais fortes, pisando nos mais fracos. Eram os mais doentes, sendo colocados de escanteio com relação àquelas pessoas que tinham uma vantagem maior. E quando se cessava o movimentar das águas, era quase impossível ver quem tinha sido o primeiro a obter a cura. Mas era possível ver a cena de horror das pessoas que não sabiam nadar, que eram lançadas ao tanque. Era possível ver o número de pessoas que eram mortas sendo pisoteadas por aqueles que sempre entravam em vantagem com relação aos mais fracos. Quando Jesus entra na casa da misericórdia, ele vê uma cena de horror e ele enxerga no canto uma pessoa que estava paralítica havia 38 anos. No diálogo com aquele paralítico, Jesus faz a maior pergunta da vida daquele homem. Você quer ser curado? Aquele homem ele estava mais preocupado em ser lançado na água do que com o próprio Jesus em carne e osso lhe fazendo a maior de todas as perguntas. Me acompanha a leitura no versículo 7 que diz assim: Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem de fato ele vai afirmar que ele não tem ninguém, ele não tinha amigos, ele não tinha família. Provavelmente quando se tornou paralítico, talvez tivesse amigos que tenham colocado ali as margens do tanque, mas em certo tempo talvez seus amigos o abandonaram. Aquele homem ele não tinha direito a ter as suas próprias necessidades básicas supridas. É bem provável que aquele homem, muitas e muitas noites sem dormir, talvez pensando que em algum momento a sua vida mudou da água para o vinho, que em algum momento ele pisou na bola para sempre. Ainda que aquele homem estivesse olhando para o tanque de Betesda, colocando as suas expectativas e as suas esperanças, o próprio Jesus estava fazendo uma pergunta crucial. Você quer ser curado? Ele disse sim. E o versículo 9 diz assim, que Jesus imediatamente olhou para aquele homem e disse, toma o teu leito e anda. E aquele homem, tomando o seu leito, se pôs a andar. Quando olho o capítulo 5 do livro de João, a história do paralítico, eu vejo que ainda que ele tivesse as suas expectativas voltadas para o tanque de Betesda, ele teve o maior encontro da sua vida. Ele teve um encontro com Jesus e respondeu sim para a pergunta que o mestre fez. Aquele homem ele não tinha ninguém, 38 anos parado, encostado,
sem ter o movimento das suas pernas. 38 anos lembrando que foi abandonado pela sua família, que foi abandonado pelos seus amigos, e agora naquele momento algo diferente acontece. As suas pernas começam a formigar e agora ele começa a se levantar, voltando à estatura normal. Querido amigo, talvez esteja falando para você que foi abandonado pelos seus amigos, que foi abandonado pela sua família. Talvez esteja falando para você que tem cansado de lutar essa vida e talvez tenha olhado de uma perspectiva diferente. Talvez eu esteja falando para você que tenha depositado as suas expectativas nas coisas materiais. Talvez eu esteja falando para você que tenha tentado de várias maneiras e ainda não descobriu o caminho certo. Eu quero convidar você neste momento a refletir na maior pergunta que foi feita para aquele homem, que é a mesma pergunta que é feita para mim e para você. Você quer ser curado? Se aquele homem tivesse dito não, ou dito talvez em algum momento, certamente teria ficado paralisado o resto da sua vida. Talvez eu esteja falando para você que tem cansado de lutar, que tem cansado de bater a cabeça. Talvez eu esteja falando para você que tem colocado as suas expectativas, suas esperanças nas coisas materiais deste mundo. Talvez eu esteja falando para você que tentou de várias maneiras e ainda não soube qual caminho percorrer. Talvez eu esteja falando para alguém que me ouve neste momento, que tem desistido da vida, que tem desistido de viver. Quando eu olho para o livro de João, capítulo 5, eu vejo uma história muito interessante. Um homem que estava há 38 anos paralisado, esperando apenas a primeira oportunidade, ele não desistiu. Jesus nos convida hoje a não desistir. Jesus nos convida hoje a colocar as nossas ansiedades e as nossas frustrações em suas mãos. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus está nos convidando a depositar as nossas esperanças nele. Jesus hoje nos convida a responder a maior de todas as perguntas da nossa vida. Quer ser curado? Qual será a sua resposta? Aquele paralítico disse sim. E você, qual será a sua resposta? Querido amigo, gostaria de convidar neste momento você a olhar para cima ao invés de olhar para os lados. Salmos capítulo 121 diz assim: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro? E o salmista termina dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não se esqueça, o próprio Jesus hoje faz a maior de todas as perguntas para a minha vida e para a sua vida. Quer ser curado? Neste momento quero convidar você a orar comigo. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida, pela esperança que depositastes em nosso coração. Agradecemos, Senhor, pelo fato de estar vivo, ainda que a nossa vida não esteja da maneira como gostaríamos. Mais uma vez queremos colocá-la elas em Tuas mãos para que ela seja cuidada da melhor forma. Que a nossa resposta à pergunta mais importante feita pelo Senhor seja assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com pessoas próximas a você. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir da esperança de entregar a sua vida nas mãos do Criador. Se inscreva nesse canal e nos vemos na próxima meditação semanal. Um abraço.